Vocês chegaram a pensar, quando chegava em épocas natalinas, e você montar sua árvore de Natal, onde tinha que colocar o pisca-pisca tirando de uma caixa ou de uma sacola todo embolado, e você perdia a paciência e começava a sacudir o pisca-pisca para poder desembolá-lo, e quando colocava em uma tomada, o pisca-pisca não funcionava, ou uma grande parte dele não acendia? Pois bem, nós vamos estudar nesta aula então circuitos elétricos, como funcionava o pisca-pisca antigamente e como é montado o pisca-pisca hoje, ok? Sou o professor de Física Léo e mais um vídeo no nosso canal. Então vamos começar com o circuito elétrico em série. O que é um circuito elétrico em série? É quando você pega várias resistências elétricas e vai colocar uma na frente da outra, dando apenas um caminho para a passagem das cargas elétricas, dando caminho para apenas uma passagem da corrente elétrica. Eu coloquei um desenho então, de modo que eu tenho uma bateria, essa bateria possui o meu polo positivo e o meu polo negativo. Lembrando que sempre vamos trabalhar com corrente elétrica convencional. É aquela corrente elétrica que vai sair do polo positivo da bateria. Então, a corrente elétrica, ela vai sair da minha bateria. Lembrando que a corrente elétrica, ela é dada pela letra I. Essa minha corrente elétrica, ela vai subir. Essa corrente elétrica, ela vai passar dentro da minha primeira lâmpada, ela vai passar dentro da minha segunda lâmpada, ela vai passar dentro da minha terceira lâmpada e ela vai descer, de modo que ela vai voltar para a bateria. Então, eu vou ter uma corrente elétrica comum em todos os resistores. Então, a mesma carga elétrica que sai da bateria, ela sobe, ela passa na primeira, ela passa na segunda, ela passa na terceira e ela volta para a bateria. Isso explica por que antigamente o pisca-pisca, uma parte dele desligava. Porque quando você desembolava o pisca-pisca, uma lâmpada, apenas uma lâmpada, se ela queimar ou simplesmente desconectar, isso quer dizer que o restante não ia funcionar. Então, se eu corto a minha lâmpada 1, isso quer dizer que não vai chegar cargas elétricas nem na 2 e nem na 3. Isso quer dizer que elas param de funcionar. Agora, se eu deixo a lâmpada 1 funcionando e corto a lâmpada 2, quando eu cortar a minha lâmpada 2, muita gente tem dúvida achando que a lâmpada 1 ela vai funcionar. Mas eu preciso de ter um circuito elétrico fechado, ou seja, um circuito elétrico onde as cargas elétricas vão ficar circulando. Isso quer dizer então que a carga elétrica vai chegar em 1, só que o pessoal acha que ela vai acender porque vai chegar a carga elétrica em 1. Mas eu preciso que a carga elétrica fique rodando. Isso quer dizer então que se eu interromper a passagem na lâmpada 2, a lâmpada 1 e a lâmpada 3, elas também vão parar de funcionar. Assim como quando eu colocar a lâmpada 3 queimada. Colocando a lâmpada 3 queimada, também vai parar de circular. Isso quer dizer que a lâmpada 1 e a lâmpada 2 também vai parar de funcionar, ok? Isso quer dizer então que em um circuito elétrico em série, em qualquer ponto que você interromper a passagem das cargas, você interrompe a corrente elétrica total. Então vai entrar na primeira frase, onde a corrente elétrica é a mesma em todos os resistores. E outra característica importante é saber sobre a diferença de potencial. Como assim a diferença de potencial? Teve uma vez, quando eu era criança, peguei uma lâmpada e coloquei ela na tomada, uma lâmpada de pisca-pisca, que precisava na época de apenas 2 volts para funcionar. Quando eu coloquei essa única lâmpada na tomada, fornecendo para ela 127 volts, essa lâmpada explodiu na minha cara. Vocês não têm noção, a bola branca que saiu de iluminação dessa lâmpada, e eu fiquei enxergando ali na minha frente, é uma bola branca o tempo inteiro. Por que um pisca-pisca, então, quando ele é colocado na tomada, ele não queimava? Simples.
porque a energia fornecida pela tomada, ela era dividida entre as resistências. E aí vai entrar a minha segunda frase, onde a tensão, ela se divide em cada resistor. E detalhe, ela vai se dividir proporcional à sua resistência, que nós vamos ver a seguir. Como assim a tensão vai se dividir? O que eu vou fazer agora é de extrema importância você aprender a colocar a diferença de potencial, porque quando começar a entrar em circuitos elétricos mais complexos, você vai saber o que está ligado em série e o que está ligado em paralelo, que é o próximo tópico. Observe que eu tenho, então, uma bateria. Essa minha bateria, eu não coloquei agora um positivo e um negativo. Eu chamei o meu pauzinho maior de A e o meu pauzinho menor de B. Então quer dizer que eu tenho uma energia A e uma energia B, ou seja, uma diferença de energia, então eu vou ter uma diferença de potencial. Quando você tem, nesse caso, um circuito elétrico, o que vai acontecer? No momento em que eu não tenho resistência elétrica, eu vou ter o mesmo potencial elétrico. Isso explica por que quando um passarinho pousa em um fio, ele não toma choque. Pousando no mesmo fio, ele não tem uma diferença de potencial. Isso quer dizer que, se eu tenho esse ponto que eu estou chamando de A, nesse meu pontinho também vai ser A. Se eu arrastar para cima, em cima também eu vou ter potencial elétrico A. Chegou uma resistência? Então você para por aqui. Pegando então o lado B. Se você observar o lado B, então eu posso arrastar o B até esse canto, de modo que eu vou ter potencial elétrico B aqui. Puxando o potencial elétrico B para este ponto também, porque não tem resistência, e eu paro ele por aqui. Então, o A tem uma resistência, R1, e o B tem uma resistência, R3. Quando eu tenho uma resistência, agora vai haver uma diferença de potencial. Então, eu vou falar que nesse pontinho vai ser um outro potencial, que não pode ser o B, porque B já está parado no R3. Então, eu vou chamar de C. Por que C? Porque eu quero, você pode chamar do nome que você quiser. Então, eu tenho agora uma diferença de potencial em AC, ou seja, entre o resistor R1. E eu vou colocar também uma outra diferença de potencial, que agora eu vou chamar de D. Então agora eu vou ter uma diferença de potencial AC, CD e DB. Então quer dizer que eu tenho várias diferenças de potencial. O que isso quer dizer? Que se eu pegar e somar a minha diferença de potencial entre o ponto AC mais entre o ponto CD mais entre o ponto DB, eu vou encontrar a diferença de potencial que está na bateria, ou seja, a diferença de potencial total. Ou simplificando, eu posso somar então a diferença de potencial que eu tenho no meu primeiro resistor, mais a diferença de potencial no meu segundo resistor, mais a diferença de potencial do meu terceiro resistor, que eu vou encontrar a diferença de potencial total. Em outras palavras, se você somar as energias que eu tenho em todos os resistores, todas as diferenças de potenciais, todas as tensões, você vai encontrar então a tensão total. Como nós vimos que se somando as tensões em cada resistência você encontra a tensão total, eu posso encontrar também a resistência equivalente. O que tem a ser a resistência equivalente? Quando você tem um circuito elétrico, a bateria não consegue entender que você tem várias resistências. Ela vai entender que você tem uma única resistência que equivale a um montante. Daí eu vou determinar essa resistência equivalente. Eu disse que se eu somar a tensão da minha primeira resistência com a tensão da segunda resistência, com a tensão da terceira, ou a tensão de N resistências, ou seja, N resistores, N resistências, eu vou achar
a tensão total. Na primeira lei de Ohm, onde eu já comentei aqui no canal, ela diz pra gente que a tensão depende da resistência e corrente. Então eu vou substituir. No lugar da minha tensão eu vou colocar resistência 1 vezes corrente, resistência 2 vezes corrente, resistência 3 vezes corrente, resistência N vezes corrente, N resistência. Eu vou encontrar a minha resistência equivalente vezes a corrente. O que eu tenho de comum em todos os resistores é a corrente elétrica. Então a matemática me permite cortar todas as correntes elétricas, de modo que eu vou ter que a resistência equivalente é simplesmente você somar as resistências. Soma as resistências e você encontra a resistência equivalente ou a resistência total. Vamos ver um exemplo. Se eu pegar, por exemplo, esse meu circuito elétrico, onde eu tenho resistor R1, R2 e R3, estão ligados em série e conectados a uma bateria de 24 volts. Então quer dizer que vai dividir a energia entre essas resistências. E um monte de gente já começa a pensar às vezes assim: ah, então essa energia vai dividir igualmente, como se fosse 8 volts, 8 volts, 8 volts? Pode acontecer isso. As tensões só dividem igualmente se as resistências forem idênticas. As tensões dividem igualmente se as resistências forem idênticas. Só que eu vou colocar que a minha primeira resistência vale 10, a segunda resistência vale 18 e a terceira resistência vale 20. Então a primeira pergunta é: qual é a resistência equivalente? Quanto que vale a resistência total? A resistência total eu vou determinar então pela soma das minhas resistências. Então, para determinar a resistência total, eu vou somar a resistência 1 mais a resistência 2 mais a resistência 3. De modo que eu vou ter a resistência 1, ela vale 10, a resistência 2, ela vale 18, a resistência 3, ela vale 20. De modo que a minha resistência equivalente, então, ela vai valer 48 ohms. O que isso quer dizer? Para a bateria, não existe 3 resistências de valores 10, 18 e 20. Existe apenas uma resistência que equivale a 48. Respondendo à letra B, onde eu tenho a corrente total, a corrente que passa na primeira, na segunda e na terceira resistência. Para determinar a corrente elétrica total, eu preciso então da tensão elétrica total, e nós temos, que vale 24. Eu preciso da resistência total, ou resistência equivalente, nós temos, vale 48. E aí eu vou usar a primeira lei de Ohm, que eu chamo de você ri. No dia do Enem, você ri também, tá bom? Você ri. A tensão, então, da bateria, ela vale 24 volts. A resistência, ela vale 48. Isso quer dizer que a corrente vale meio ampere. O que isso quer dizer? Que vai sair da minha bateria uma corrente de meio ampere, ela vai subir com valor meio ampere. Como é um circuito elétrico em série, e eu acabei de falar agora há pouco, que a corrente é comum em todos, vai passar uma corrente de meio ampere. Então a corrente que passa em R1, que passa em R2, que passa em R3, todos têm o mesmo valor e valem meio ampere. E para calcular a letra C, onde ele pede a tensão no primeiro, a tensão no segundo e a tensão no terceiro, ou seja, a diferença de potencial que eu tenho na primeira resistência, na segunda resistência e na terceira resistência. Um conceito errado que o pessoal tem é achar que quando a corrente elétrica sai do meu polo positivo e chega então nesse ponto, o meu primeiro resistor ele vai possuir uma energia maior,
uma diferença potencial maior. Por que o pessoal costuma pensar nisso? Porque ele é a primeira resistência, é como se ele roubasse mais energia. E não é isso que funciona. Quando eu passei que a tensão se divide em cada resistência proporcional à sua resistência. Então, quanto maior é a resistência, maior é a tensão. E isso só vai acontecer no circuito elétrico em série. Isso quer dizer que, para determinar a letra C, eu vou usar novamente você I, que eu tenho a tensão do meu primeiro, então eu vou usar a minha primeira resistência, valor 10. A corrente que passa nele é meio, de modo que a minha tensão é de 5 volts. O que isso quer dizer então? Que dos 24 volts, houve uma diferença de potencial nessa minha primeira resistência de 5 volts. Então vai haver uma queda de tensão. Dos 24 volts, 5 volts ficou aqui, sobrando apenas então 19 volts. 24 menos o 5 vai sobrar 19 volts. Teve uma queda de tensão. Para determinar então a tensão no meu segundo resistor, eu vou usar você I novamente. A resistência do segundo, ela vale 18. A minha corrente é meio. Isso quer dizer que dos meus 24 volts da bateria, 5 volts está em R1 e 9 volts está em R2. 5 com 9, 14 volts. Vai sobrar quanto, então, para o meu terceiro resistor? 10, não é isso? Vamos ver, então, aqui. A tensão, então, do terceiro. A resistência do terceiro, ela vale 20. A corrente é meio, 10 volts. E eu comentei que, se você somar a tensão que você tem no meu primeiro resistor, no segundo, no terceiro, você vai encontrar a tensão total. Então, somando 5 mais 9, 14. 14 mais 10, 24 volts. E assim a gente fecha a parte de circuito elétrico em série. Nessa parte, vamos trabalhar então circuitos elétricos em paralelo. Então, toda vez que você fala em uma residência, um prédio, até mesmo um transatlântico, um veículo, todos estão ligados em paralelo. Por que eles são ligados em paralelo? Você pode observar que em sua casa, quando você acende uma lâmpada, outra continua apagada, ou quando você apaga uma lâmpada do quarto, a sala continua acesa. Mas uma coisa é fato, todas as lâmpadas, todas as tomadas da sua casa têm uma coisa em comum: a tensão. Observe que quando você vai colocar um aparelho na tomada, a primeira coisa que você tem que observar se a tensão ela é a mesma, se a diferença de potencial é a mesma em que o aparelho está pedindo. Na prova do Enem e vestibulares e exercícios, trabalhamos apenas com uma única tensão, não com um chuveiro 220 e o restante da residência é 127. Então, quando eu disse que você liga uma lâmpada na sala, o restante continua funcionando ou continua apagado, é porque na associação em paralelo, a corrente elétrica, ela se divide. Então, na primeira parte, nós vamos ter que a corrente elétrica, ela vai se dividir em cada resistência. Só que inversamente proporcional ao seu valor. Em outras palavras, quanto maior for a resistência, menor é a corrente. Eu coloquei um circuito elétrico, então, aqui, onde eu tenho a minha bateria. Eu tenho 3 resistores que estão conectados em paralelo. Quando a corrente elétrica sair da minha bateria, ela vai subir, ela vai virar neste ponto. Quando chegar neste meu pontinho, onde esse meu pontinho ele tem um nome, é chamado de nó, vai haver uma divisão dessa corrente elétrica. Então ela vai subir, ela vai virar e quando chegar nesse ponto ela vai se dividir. De modo que eu vou ter um pouco de corrente elétrica para cima que vai passar na lâmpada 1. Então eu vou chamar de corrente elétrica 1. Um pouco de corrente elétrica 2 que vai passar na lâmpada 2. E vai descer um pouco de corrente elétrica que vai passar na lâmpada 3, corrente elétrica 3.
vai atravessar a lâmpada, vai atravessar a lâmpada, vai atravessar a lâmpada, de modo que vai continuar sendo corrente elétrica 1, corrente elétrica 2 e corrente elétrica 3. Chegando neste meu ponto, que é o nó, essas correntes, elas vão se unir novamente. Então elas vão se juntar, de modo que eu vou ter novamente a corrente elétrica que sai da bateria, que eu vou chamar de corrente elétrica total. Então já começamos a entender por que uma lâmpada, quando é acesa, o restante continua funcionando ou não. Se eu interromper a corrente elétrica que passa na lâmpada 1, se eu cortar esse fio, continua passando corrente na lâmpada 2, continua passando corrente da lâmpada 3. Se eu cortar o fio da lâmpada 2, ou simplesmente pegar o interruptor e abrir o liga e desliga da lâmpada, continua passando em L1, continua passando em L3. Se eu desligar o fio da lâmpada 3, continua passando em L2, continua passando em L1. Isso quer dizer que as lâmpadas, as resistências, cada uma vai possuir a sua corrente elétrica, não dependendo das demais, como era usada em circuito elétrico em série. E eu comentei também que a tensão é a mesma em todas as tomadas. O que isso quer dizer? Que a diferença de potencial ela vai ser a mesma. Eu coloquei então esse meu circuito elétrico, onde eu vou ter a minha bateria, onde o pauzinho maior é um potencial elétrico A, o potencial elétrico B está no pauzinho menor. Do mesmo jeito que eu fiz no circuito em série, olhando onde eu tenho potencial elétrico, eu vou fazer aqui no potencial elétrico para o circuito paralelo. Enquanto eu não tenho resistência, vai possuir o mesmo potencial elétrico. Então, se aqui vale A, não tem resistência, aqui vai valer A. Se nesse ponto é A, não tem resistência, então aqui vai ser A. Se não tem resistência, aqui tem um potencial elétrico A. Se aqui não tem resistência, aqui também vai ser um potencial elétrico A. Se aqui eu não tenho resistência, aqui também vai ser um potencial elétrico A. Como chegou na resistência R1, R2 e R3, o potencial elétrico para por aqui. Analisando então o B, como eu não tenho resistência elétrica, então aqui vai ser B. Como eu não tenho resistência elétrica, aqui também vai ser B. Como eu não tenho resistência elétrica, aqui também vai ser B. Chegou na resistência? Então para. Analisando então R2, eu vou ter um potencial elétrico B nesse ponto. Analisando em R3, então eu vou ter um potencial elétrico B nesse ponto. Isso quer dizer que se a bateria possui uma diferença de potencial AB, então todos os resistores estão submetidos à mesma diferença de potencial AB. Isso quer dizer que, se eu falar que esse AB equivale a 9 volts, então eu vou ter 9 volts para a minha resistência 1, 9 volts para a resistência 2, 9 volts para a resistência 3. E como que nós vamos determinar a nossa resistência equivalente? Aquela resistência que um resistor apenas equivale ao montante. Eu acabei de comentar que se você tem uma divisão de corrente elétrica, então eu vou possuir uma corrente elétrica que passa no primeiro resistor, uma corrente elétrica que passa no segundo resistor, uma corrente elétrica que passa no meu terceiro resistor. O que isso quer dizer? Que se eu somar a corrente elétrica do primeiro, mais a corrente elétrica do segundo, mais a corrente elétrica do terceiro, eu vou encontrar a corrente elétrica total. E na primeira lei de Ohm, a tensão é a resistência vezes a corrente, ou você ri, eu posso simplesmente isolar a minha resistência, de modo que eu vou ter que a tensão sobre a resistência. O que eu posso fazer então? Substituir. No lugar então da minha corrente elétrica, eu vou substituir por tensão sobre resistência. Então eu vou ter tensão sobre a resistência total é igual a tensão sobre a resistência 1, tensão sobre a resistência 2, tensão sobre a resistência 3. Como a tensão ela é a mesma em todos os resistores, a matemática me permite então cortar essas tensões,
de modo que a resistência total ou a resistência equivalente vai ser 1 sobre R1, 1 sobre R2, 1 sobre R3. Observe que a minha resposta à resistência equivalente está no meu denominador. Isso quer dizer, quanto maior for o número de resistências, menor vai ser a minha resistência equivalente. Isso explica que quando você vai ligando vários aparelhos na sua casa, não estou falando que vai, mas pode acontecer do relógio desarmar. Por quê? Se você for ligando um número cada vez maior de resistências, a resistência equivalente tende a diminuir. Se a resistência diminui, quer dizer que a corrente elétrica vai aumentar. Se a corrente elétrica vai aumentar, então chega um momento que o relógio não suporta e aí ele pega e desarma. Que no caso, o que vai desarmar é o disjuntor. O que eu fiz os cálculos aqui é para determinar a resistência quando você tem N resistores. Mas eu posso fazer ainda mais. Quando há apenas 2 resistores, existe uma maneira para você fazer o cálculo mais fácil. Pegando então R1 mais R2, eu vou pegar a equação, a resistência equivalente, vou tirar o NMC de R1 com R2, então vai ser R1 vezes R2. R1 com R1 corta, o que vai sobrar é R2, mais R2 com R2 corta, o que vai sobrar é R1. Então, quando eu multiplicar cruzado, eu vou ter que a resistência equivalente com 2 resistores vai ser o produto pela soma. Agora, o macete que eu vou deixar para vocês aqui, esse aqui vai garantir o like aí do vídeo. Quando você tem vários resistores ligados em paralelo, o resistor equivalente tem que ser menor do que o menor resistor. Como assim? Se eu tiver uma resistência de valor 1.110, a resistência equivalente tem que ser menor do que o 10. Se der um valor igual ou maior, você fez cálculos errados. Prestem bastante atenção nisso. Quando você tem, então, resistência equivalente, o valor dela tem que ser menor do que o menor resistor. Então, vamos ver esse exemplo. Coloquei uma bateria de 30 volts, resistência 1, resistência 2, resistência 3. Como o circuito elétrico é paralelo, isso quer dizer que a tensão elétrica já é a mesma e a corrente elétrica que se vai dividir. Então, vou ter uma corrente elétrica em 1, uma corrente elétrica no resistor 2 e uma corrente elétrica no resistor 3. Eu posso falar que esta corrente elétrica vai se dividir igualmente? Pode, ela pode acontecer isso. A condição para que a corrente elétrica se divida igualmente é se as resistências forem idênticas. Aí você vai ter uma divisão de corrente elétrica idêntica. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou falar que a minha resistência 1 é de 20 ohms, a resistência 2 é de 30 ohms e a resistência 3 é de 60 ohms. E a minha primeira pergunta vai ser, qual que é a resistência equivalente? A resistência equivalente, ela vai ser dada pela equação. Com essa equação, então, eu vou pegar a resistência de cada valor e vou substituir. Como eu tenho 3 resistências, eu não vou usar o produto pela soma. Vou fazer, então, a fração de cada uma delas. Substituindo, então, a resistência equivalente, 1 sobre 20, 1 sobre 30 e 1 sobre 60. Sobre 20, sobre 30 e sobre 60. Calculando o NMC, então, de 20, 30 e 60 é 60. De modo que vamos ter a resistência equivalente de valor 60. E 60 sobre 20 é 3. 60 sobre 30 é 2. 60 sobre 60 é 1. Então, 1 sobre a resistência equivalente, 3 mais 2, 5, mais 1, 6. Então, sobre 6, 60.
Multiplicando esse troço cruzado, então, nós vamos ter que a minha resistência equivalente, então, é igual a 10 ohms. Ou seja, para a bateria, não existe 3 resistências de valor 20, 30 e 60 em paralelo. Existe apenas uma resistência de valor total, ou seja, equivalente a 10. A minha segunda pergunta é, qual que é a tensão em 1, em 2, em 3? Essa já fica fácil. Como o circuito ele é paralelo, isso quer dizer que a tensão que eu tenho no primeiro é igual à do segundo, é igual à do terceiro, e todos valem 30 volts. Determinando então agora a terceira pergunta, a corrente em cada uma das minhas resistências. Então vamos pensar, como eu tenho a resistência, eu tenho a tensão, eu consigo achar a corrente usando a equação, você ri. Então, fazendo o primeiro, eu vou ter tensão de valor 30, resistência 20. Então, tensão 30, resistência 20, a corrente do primeiro, então, ela vai ter um valor de 1,5 ampere. Fazendo a segunda resistência, de valor 30. Então, vou ter 30 volts, 30 ohms, corrente 2. Corrente 2, 1 ampere. Fazendo 3, tensão 3, resistência de valor 60. Então, a corrente equivale a meio ampere. Ok. Observem, então, que as correntes elétricas não dividiram igualmente. Por quê? As resistências não são idênticas. A resistência, ela resiste à passagem das cargas. Como eu tenho o R3 como meu maior valor, a corrente em R3, ela vale meio, foi calculado. Em 2, ela vale 1 ampere, foi calculado. E em 1, ela vale 1,5 ampere. Ela sai da bateria e ela se divide entre os 3. Se eu somar as correntes elétricas, eu vou ter, então, 1,5 mais 1, 2,5. 2,5 mais meio, 3 amperes. Ou seja, a corrente que vai sair da bateria é de 3 amperes, que vai ser a mesma corrente que vai chegar na bateria de valor 3 amperes. Não tem necessidade de você ficar calculando a resistência equivalente toda vez que você vê um circuito elétrico. Eu vou deixar na descrição aqui embaixo uma resolução de um exercício que eu fiz do Enem, sem usar a resistência equivalente de um circuito elétrico misto. Isso é o básico do circuito elétrico em série, do circuito elétrico em paralelo. Espero poder ter ajudado um pouco vocês, esclarecido algumas dúvidas. Não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e até a nossa próxima aula.